Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual momento que você está assistindo esse vídeo. Seja muito bem-vindo ao episódio número 5 da websérie Como Ficar Rico em 90 Dias. Bom, eu vou economizar a apresentação, o que é essa websérie, porque tem 2 episódios falando sobre isso. O episódio 1 fala especificamente sobre o que ela é, e o episódio 2 eu reforço algumas coisas. Então, se você está chegando agora aqui, acabou de ver sobre esse vídeo, foi indicado, o que eu recomendo é que você vá ao episódio número 1 e assista do que se trata essa websérie e quem sou eu que estou aqui vos falando, ok? Bom, que eu preparei para o tema de hoje sobre ambiente. Eu até tomei uma nota porque eu vou o tempo todo pedindo insights, pedindo ajuda para que eu possa saber exatamente o que falar, o que trazer. E aí o tempo todo eu vou pensando, e só que muitas vezes eu não vou tomando nota. Então quando eu chego aqui, às vezes eu vou falando e daqui a pouco pode até que ser que fique chato, né? Então eu escolhi meio que tomar uma notinha hoje para seguir a linha de raciocínio sobre o que eu vejo que faz sentido aqui. Para a gente começar, antes de mais nada, eu preciso agradecer a todos que estão assistindo aí e todos que entraram na nossa comunidade. O vídeo 1 já está chegando a 100 visualizações, né? E a nossa comunidade já com mais de 30 pessoas. Então, se você, ao assistir qualquer um dos vídeos, estiver determinado a mudar completamente a sua vida, a sua visão sobre dinheiro nos próximos 90 dias, dedicando apenas 20 minutos por dia, entra para dentro da nossa comunidade, com o episódio sempre que ele entra no ar, o primeiro lugar que eu vou jogar é lá. Na verdade, todo o trabalho que eu tinha que fazer eu já fiz. Eu não vou fazer mais trabalho, eu não vou incomodar mais grupos, eu não vou incomodar mais comunidades. Então, quem tiver interesse, esteja na nossa comunidade, que é o único lugar que eu vou lançar os episódios. Por quê? Se você assistir os primeiros episódios, você vai ver que eu falo sobre isso, que eu nem sabia o que ia virar, qual era o resultado que ia ter, tal, que eu ia só fazendo. Ok, tudo bem. Mas isso não me impede de que eu trabalhe um pouco e veja qual é o resultado que aquele trabalho vai gerar, qual que é a colheita que aquilo vai gerar, né? Então, assim, eu peço a Deus, mas eu movo os meus pés. E nós vamos falar muito sobre isso aqui, né? Em todos os momentos nós vamos falar sobre essas coisas. Então eu movi um pouco dos meus pés, né? Durante 3 episódios ali eu incomodei alguns grupos que eu já tenho, usei muitas minhas comunidades para jogar e aí essas pessoas vieram para dentro dessa comunidade do Como Ficar Rico em 90 Dias. Ponto final, acabou. Então deu 100 visualizações, alguns compartilharam com alguns, e quem quer receber tudo em primeira mão está nessa comunidade e ele vai compartilhar. E o que vai acontecer daqui para frente, a gente vai ver. Mas com toda certeza, eu não vou deixar de trabalhar, né? Eu estou dedicando o meu tempo e por mais que, como eu falava lá no começo, ninguém queira assistir isso aqui, no fim eu tenho que saber como que eu vou extrair um resultado disso. Né? Eu estou vendendo para vocês a ideia de como ficar rico em todos os aspectos, inclusive financeiramente. Então, por mais que eu esteja entregando isso de graça, gratuitamente, como um carisma, eu tenho que saber como que isso pode me gerar outros tipos de resultados. Né? De alguma forma, como que isso pode ser mensurável. E é uma das coisas que, inclusive, nós vamos falar aqui ao longo desse tempo. Então, primeiramente é isso, agradecer a todas as pessoas que entraram na nossa comunidade, agradecer você que assistiu, né, as quase 100 inscrições, 100 visualizações, quem está assistindo, agradecer aos novos inscritos que estão chegando aqui também, né, e a ideia é exatamente essa, né, é trazer
um pouco de informação, conteúdo do que foi aplicado nesses 10 anos com vivência prática. E acho que um disclaimer que eu tenho que ser feito todos os dias até quando a gente entrar na época da prática. Se você está disposto ou disposta, entenda que o pilar necessário de sustentação disso aqui vai chamar paciência. Paciência. Então, eu tenho falado sobre isso nos últimos 2 episódios e vou falar novamente. Nós estamos construindo a base, a estrutural. Para quê? Para na hora que você entrar em prática, em aplicação, você consiga se manter o pouco que seja ali. Então, quando você vai construir um prédio, por exemplo, ele tem um negócio que chama alicerce. Prédio, casa, mas eu gosto do prédio porque o prédio sobe. Na sua maioria das vezes, o prazo de construção é de 4 anos. O alicerce gasta 3 anos para então ficar 1 ano subindo. Tem uma outra história, que é a história do bambu. O bambu chinês. Ele, antes dele crescer para cima, né, sendo redundante, ele cresce para baixo. Ele se enraiza para baixo. Para quê? Para na hora que ele for crescer, ele tem estrutura. Né? Então é por isso que o tempo todo você vê pessoas ganharem muito dinheiro na sorte, golpe de sorte, herdeiro, loterias e tudo mais, mas de repente ele perde todo esse dinheiro. Na maioria das vezes ele chega a ficar mais pobre do que ele era antes. Né? Por quê? Porque a estrutura, a base, o alicerce não está pronto. Não está pronto. E o que nós estamos fazendo aqui nesses primeiros dias? Limpando o terreno, desconstruindo para construir o alicerce, para aí então, após a base estar estruturada, começar a crescer para cima. Então assim, lá no primeiro e segundo episódio, se você ver, eu falo de números e falo dos meus resultados para gerar prova social para a pessoa querer assistir até o fim. Se você olhar lá, eu falo um valor. Imagina que, e eu falo sobre isso, 80% do resultado veio em 2 anos. Os outros 20% foram 8 anos trabalhando. Então, a pergunta que eu tenho para te fazer agora, nesse momento, é: você está disposto ou disposta a dedicar a maior parte do seu tempo sem ver nada de resultado, mas para na hora da colheita valer a pena tudo que você dedicou? Eu faria tudo de novo. Eu faria tudo de novo para ter o resultado que eu tenho, para ter a vida que eu tenho. Tudo de novo. Eu passaria pelas mesmas coisas de novo. Eu sofreria do mesmo tanto de novo. Eu passaria as mesmas dificuldades, eu passaria os mesmos apertos, eu choraria do mesmo tanto para ter tudo que Deus proporcionou para mim, para minha vida. Então, qual que é a base estrutural que nós vamos falar hoje? Sobre o ambiente. Então, vamos lá. O que eu tenho falado? Eu tenho falado sobre desconexão, conexão, então de quem que eu me desconecto, a quem que eu me associo, os tipos de mesas que eu sento, planejamento, então eu preciso saber para onde eu quero ir, eu preciso ter a minha caixa do meu quebra-cabeça, e agora eu preciso preparar o meu ambiente. O que é preparar o meu ambiente? Preparar o meu ambiente é eu construir situações que eu faço com que elimine todos os motivos possíveis para eu não fazer aquilo que eu quero. Mas para entrar nesse assunto, eu lembrei de uma coisa que eu queria ter falado, mas que vai fazer muita construção aqui agora nesse momento.
Por exemplo, ontem eu falei sobre o que é riqueza de verdade, que tem nada a ver sobre dinheiro. Ok? E aí eu pensei comigo hoje aqui no meu estilo de vida. O que é riqueza de verdade? Então hoje eu acordei às 4 horas da manhã, eu fiz o rosário, eu fiz o meu treino, cheguei em casa, tomei um banho gelado, natural, né? Desligado. Peguei os meninos, levei eles na escola, tomei café da manhã e posso escolher agora se eu quero ou não ir trabalhar, se eu quero ou não gravar o vídeo, se eu quero ou não fazer alguma coisa. Eu poderia muito bem agora voltar, deitar na minha cama e dormir. Poderia! O que é poderia? Eu posso. Agora é o que eu quero? Não nesse momento. Mas tem momentos que eu quero. Então, aí você fala, tá, porque você acha o fodão porque você nasceu, porque você acordou 4 horas da manhã? Não, eu não me acho fodão porque eu acordei 4 horas da manhã. Eu me acho fodão porque eu venci a minha mente, o meu corpo e as coisas que o mundo quer me oferecer como doutrina. Eu me acho fodão porque eu venci a minha mente, o meu corpo e as minhas vontades. Eu me acho fodão porque eu fiz exatamente aquilo que eu propus para mim a fazer, que eu disse que faria, que faz bem somente a mim mesmo. Eu não me acho superior a outra pessoa. Eu me acho superior a mim mesmo. Então não sou eu que estou falando para você acordar 4 horas da manhã, não sou eu que estou falando para você se alimentar melhor, não sou eu que estou falando para você treinar, não sou eu que estou falando nada. Você vai escolher o que você quer fazer e se quer fazer. Mas se você está aqui assistindo essa patota toda, muito provavelmente alguma coisa você quer para sua vida. Muito provavelmente você está insatisfeito com os resultados que você tem hoje. Então você vai se comprometer com você mesmo a fazer algo que beneficie você mesmo. Esquece o outro. E aí você vai pegar e vai fazer aquilo que você se predeterminou a fazer. Então, que é o ambiente? O ambiente é exatamente eu preparar o terreno para que eu faça tudo isso. Então, te falei o resultado. Agora, vamos falar como que eu preparei o ambiente para que isso acontecesse. Ano passado eu tive problema com corrida, eu não consegui correr, não consegui encaixar a corrida de novo e tal. Problema muito sério assim mesmo, não dava conta de treinar. Como que eu treinava antes? Eu pegava, levantava, ia correr em volta do meu condomínio, dentro do meu condomínio. Aquilo eu percebi que me incomodava mentalmente, incomodava na corrida. Por quê? Porque eu largava subindo. Para você fazer 5 km, você tinha que fazer um monte de U e tal, não sei o que, bababá, e era eu sozinho. Ok? Beleza. Eu preciso continuar treinando, eu preciso continuar correndo. O que eu posso fazer? Então, por exemplo, eu preciso continuar correndo e preciso ouvir os 20 minutos lá do Como Ficar Rico em 90 Dias. O que eu posso fazer? Eu posso correr ouvindo. Eu posso pegar e me deslocar para um lugar onde eu vou encontrar pessoas correndo e aquilo vai me dar mais ânimo, vai me dar mais vontade e tal. No processo do deslocamento, aquilo vai me acordar. Aí tá, então essa era uma coisa. Segunda coisa, eu queria fazer o rosário. Poxa, 4 horas da manhã. Como que eu vou fazer? 4 horas da manhã, levanto, já ligo o telefone, já coloco para começar. Se eu tiver com muito sono, entro embaixo do chuveiro. Se eu não tiver, só lavo o rosto, escovo os dentes e tal, visto a roupa do treino, vou pro treino, ouvindo aqui dentro do carro, aí treino ouvindo, volto do treino ouvindo. Preciso gravar os 90 dias pro pessoal lá. Como que eu posso fazer? Entro no meu carro, coloco o meu celular e gravo. Do jeito que tiver, na hora que tiver, do jeito que for. Quero me alimentar melhor, então quero mudar a minha alimentação, mas lá em casa ninguém coopera. Então, nas minhas compras, eu faço compras que facilitam para mim. E sempre que eu quiser algo, eu vou nas minhas compras. Então, poxa, por exemplo, Igor, eu comprei uma geladeira só para mim. Então, se for o caso de você fazer, faça, irmão.
uma geladeira, um frigobar, independente, irmão, irmã, faça. Mas facilite a sua vida para que você não fale, ok? Ambiente, preparar o seu ambiente é exatamente isso. Preparar o seu ambiente é conversar com a sua família. Então, por exemplo, se eu sei que eu tenho que acordar 4 horas da manhã, a minha família está ciente que eu preciso dormir entre 9h30 e no máximo 10h30. Então, como que funciona? Antes a gente tinha dificuldade com isso. Agora, vocês não querem dormir? Ok, sem problemas. Eu vou ficar aqui com vocês e eu vou dormir aqui do lado de vocês. Na hora que vocês forem dormir, vocês me acordam, eu vou dar um beijo em todo mundo, vou despedir, tal. E aí sim, se eu tiver que tomar banho, eu vou levantar, vou tomar banho, tal, vou voltar, vou deitar e vou dormir novamente. Mas eu estou aqui com vocês, porém preciso estar dormindo. Por quê? Porque amanhã, 4 horas da manhã, eu tenho que estar acordado. E vocês, muitas vezes, têm nem horário para acordar. Muitas vezes tem nem horário para acordar. Então eu tenho que pensar em mim. Então eu vou conversar com a minha família sobre isso. Olha, família, eu tô dedicado a fazer um negócio em 90 dias, hard, super mega dedicado, onde eu vou ter uma mudança geral em todos os aspectos da minha vida. Eu vou mudar a mente, eu vou mudar espírito, eu vou mudar corpo, eu vou mudar tudo. E eu preciso da colaboração de vocês. Por quê? Porque eu tô fazendo isso para intensificar um prazo para ver se a gente fica rico mais rápido. Para ver se a gente fica com a nossa família mais tranquila, mais rápido, entendeu? Todo mundo coopera? Coopera. O que mais? Eu tenho dificuldade em lembrar. Coloca papelzinho espalhado pela geladeira. Eu poderia falar milhões de coisas que eu já fiz ao longo desses 10 anos. Ficar repetindo frases. São coisas que muitas vezes você olha, você acha ridículo e tosco, mas que dá resultado. Então, existe uma frase, né, um ditado, e quem lembra em algum episódio eu falei, o ditado só se torna ditado porque ele foi provado ao longo do tempo, que diz o seguinte, quem não se expõe ao ridículo, não vive o extraordinário. Então é ridículo, é tosco? É, mas dá resultado. Se dá resultado, faça. Espalha papel pela sua casa, eu preciso tomar água, coloca 1 trilhão de despertador no seu celular para ele despertar e você lembrar que você tem que tomar água. Sei lá quantas coisas que eu poderia falar. Então, ambiente é exatamente isso, tá? Então, nós falamos de ambiente, falamos de inscritos, de se preparar o ambiente. E deixa eu ver o que mais que eu preparei aqui. Agradecer novos inscritos, construir rotina, vamos falar sobre isso agora. Então, foco com uma coisa específica, tá? Construir meu ambiente. O que eu preciso depois de construir meu ambiente? Construir rotina. Então, por que eu falei que se, por quê? Porque eu nunca cumpri os 90 dias exatos. Então, se eu entrar e colocar os 90 dias aqui no ar, os 90 vídeos, o meu resultado vai ser assustador. Vocês vão pirar a cabeça. O 90º dia já está na minha cabeça o que eu vou fazer. Vocês vão pirar a cabeça. Por quê? Porque eu já fiz poucos. 30, 60, 15, 45, 70, 50, 35, 45 e sempre deu resultado. Excelentíssimos e maravilhosos resultados. Então, rotina. O que é rotina? Pega um papel, depois eu vou disponibilizar um sistema para vocês, à venda, claro, já está na minha cabeça, já achei um formato de fazer, é incrível. Pega um papel e anota. Segunda-feira, acordo tal hora, faço isso. O que precisa ser rotina? Aquilo que me aproxima de quem eu quero me tornar. Então, e que horas que eu faço isso para ficar mais fácil? Eu, Igor, que horas que eu faço? Pela manhã. Então, pela manhã, eu tento matar o máximo da minha rotina possível. Então, eu acordo 4 horas da manhã, ligo o rosário, vou no banheiro, sento no vaso, ouvindo o rosário, saio, escovo os dentes, visto a roupa, entro no carro, vou pro treino. Onde que eu treino? Onde é mais distante e mais seguro para mim e me anima mais. Então hoje, por exemplo, eu ia treinar do lado de casa. Só que eu ia treinar com o celular por causa do rosário. O movimento não tava legal. Pô, então eu vou lá pro outro. Fui pro outro. Ganhei tempo, fui assistindo o rosário, acordei, despertei mais. Terminou, entro no carro,
Aí vou gravar o vídeo. Quando eu não gravo o vídeo, volto para casa, tomo banho, levo os meninos na escola, gravo o vídeo, indo pro escritório. Terça-feira, chegou no escritório, vou continuar meus estudos bíblicos, pronto. Terça-feira, a mesma coisa. E uma outra coisa, escolhe uma coisa específica, uma área específica para você focar agora. Usa todas essas coisas que eu falei, de beber água, não sei o que, treino, tal, como auxílio da rotina, como ferramenta para construir a transformação. Mas escolhe uma coisa. O que eu preciso melhorar agora? É o espírito? É o corpo? É a mente? É o dinheiro? É os relacionamentos? É a família? É meus hobbies? O que eu preciso melhorar agora nesse momento? E cria rotina para isso. Rotina de estudo, rotina de aprendizado e aí as rotinas do seu dia a dia. Que vão fazer o quê? Que vão mudar os seus comportamentos. Beleza? Seguimos preparando o alicerce. Seguimos construindo a base. Amanhã eu vou falar com vocês sobre hábitos e o que mais vier ao longo do dia. Mas o meu foco amanhã vai ser falar sobre hábitos. Então, identificar tudo aquilo que você sabe que faz mal para você. Se você já quiser vir com essa lista, já faça, inclusive. Acho que vale muito a pena. É uma boa. Tá? Esteja preparado. Crie a sua base, crie a sua estrutura, crie a sua rotina, para na hora que a gente entrar em ação, você não falhar e gerar resultado. O foco é trabalhar mente, espírito e corpo. E o que vai vir como resultado? Riqueza. Que doido, né? Que doido. Aí se você acha que eu tô muito maluco em falar isso, leia por favor lá em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23 ao 25, se eu não estou me enganado. Está escrito. Mas se você não vai ler, eu vou falar para você. Mantenha, considere irrepreensíveis sua mente, seu corpo e o seu espírito para a volta do Jesus Cristo. Irrepreensíveis não existe margem e condição para não ter. Entendeu? É exatamente sobre isso. Durante 90 dias. Só que isso é o quê? É o comportamento. Depois nós vamos entrar na parte técnica. A técnica é que gera o resultado. Adianta falar de técnica se o comportamento não está ajustado? Não adianta, porque se adiantasse, um caminhão de gente estaria rico. Para finalizar, tem algumas perguntas que eu queria fazer. Bom, perguntas e falas. Primeiro, a gente só consegue conversar se você comentar, porque como o vídeo não é ao vivo, eu não consigo interagir com você se você não comentar. Então, se você não trouxer ideias, se você não trouxer sugestões, se você não fizer perguntas, se você não me criticar, se você não fizer nada disso, não vai ter interação. Vai ser só eu falando ao longo desses 90 dias. Então, a primeira pergunta que eu tenho para fazer é: vocês têm interesse que a gente faça isso ao vivo? Se sim, coloque nos comentários. Ponto final. A outra coisa que eu quero deixar aqui é o seguinte: não é a hora, não é o momento ainda, talvez, mas se você já lê, já faz, eu quero começar a fazer algumas recomendações, tá? Sobre construção de ambiente, rotina e mudança de comportamento para gerar resultado lá na frente, tem um livro que eu indico muito, foi um dos livros que eu usei muito para construir a minha base estrutural de rotina comportamental, que foi responsável por mudar completamente a minha vida, chamado Milagre do Amanhã. Então, se você já lê, quer começar a ler, quer qualquer coisa, compre esse livro, Milagre do Amanhã. Basicamente, a gente resume tudo o que a gente acabou de conversar aqui. Beleza? Tamo junto.
Até amanhã. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, faz isso. Curta, comente, compartilha. Curte para o YouTube saber que é legal e entregar. Compartilhe para você abençoar a vida de outra pessoa. Abençoar e seja abençoado. E comenta porque é a única forma da gente interagir. Beleza? Falou, um bom dia a todos vocês. Uma excelente, extraordinária semana. Maravilhosa, produtiva. E amanhã estamos aqui novamente.